Queria agradecer aos pastores, pastor Edivaldo, pela oportunidade, pela confiança. Felipe, mais uma vez, Nilson, estão fazendo aí o impossível, me ajudando bastante aqui na cidade. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Eu fui apresentado, então, para a gente ganhar tempo, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, por favor, com a permissão do pastor, se coloque de pé e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 9. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Marcos 9, 23. Quem já encontrou diz amém? Amém. Preste atenção. A probabilidade de você já ter ouvido esse versículo em algum momento da sua vida cristã é muito grande. Só que ele é inserido dentro de um contexto e eu quero trazer esse contexto para você nessa noite, para que sua vida seja edificada, assim como a minha foi quando o Espírito Santo me deu essa mensagem. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, em algumas literaturas, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Não há necessidade alguma de mudar nada nela, acrescentar ou tirar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. Nós glorificamos a Ti e pedimos, Pai, nem que seja pela última vez, nos faça ouvir a Tua voz aqui dentro deste lugar. Porque se ouvirmos a Tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e jamais cairemos nas ciladas do inimigo. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Se assente glorificando o nome de Jesus. Querido, preste atenção aqui rapidinho. Deixa eu falar algo aqui para o teu coração e para a tua mente. Em primeira instância, num primeiro momento, quando você lê do versículo de número 14 ao versículo de número 32 do capítulo 9 de Marcos, o entendimento que você tem, claro, evidente, nítido, é de que é um milagre que está sendo embutido, que está sendo narrado, que está sendo vivenciado. Isso é fato. Até porque se você lê o Evangelho de Marcos, que é muito pequeno, 16 capítulos só, muito objetivo, ele é preenchido, ele é recheado com milagres. Você vai lendo e relendo, e lendo e relendo, e tem muito milagre num evangelho tão breve. Marcos, quando vai escrever o seu evangelho, quem sabe que ele vai escrever para os romanos. O público-alvo dele era a igreja que estava em Roma. E essa igreja que estava em Roma, obviamente, ela era constituída por romanos. E os romanos tem uma característica muito marcante que se chama pragmatismo. É uma palavra complicada, só que o significado dela é simples demais. Se você compara os gregos com os romanos, meu Deus do céu, muita diferença. Quem escreve para os gregos? Lucas. Quem escreve para os romanos? Marcos. Evangelho de Lucas, extenso. Evangelho de Marcos, sucinto. Está pegando a diferença? Pois é. Porque o povo que habitava na Grécia, era lembrado pelo intelectualismo. Pensava muito, raciocinava muito. A matemática chata que você aprende na escola, saiu de onde? A filosofia, que é mais ainda, saiu de onde? Da Grécia. Dentro dessa concepção, o que eu quero que você entenda rapidamente para eu fechar a introdução, é que o povo romano não tinha a preocupação no pensar, mas no fazer. E quando Jesus é apresentado para essa galera que estava em Roma, o que você acha que Marcos vai destacar? O que Jesus fazia. E ao destacar o que Jesus fazia, Marcos, de uma maneira linda, vai comparar a imagem, a figura de Jesus com a figura de um servo. O que parece que não tem sentido algum, porque quando você abre em Mateus, o que Jesus é? Rei dos judeus.
E como é que dentro de um mesmo ser coexistem um servo e um rei? É porque Jesus tinha majestade, Jesus tinha poder e Jesus tinha soberania. Mas ele não se tomava disso para mostrar para quem via ele quem ele era. Filipenses vai dizer, ele era Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes disso, se diminuiu tomando forma de homem, entre aspas, de servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz. E para quê? Para que Deus desse a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome se dobrassem todo o joelho e toda a língua confessasse o quê? Que esse Jesus servo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó, você está me dizendo que dá para ter título, posição, cargo, status e ainda servir? Claro que dá. Alguém pegou lá atrás. Dá para ter, sim, só que o ter não muda o ser. Eu estava embaixo, todo mundo lembrava que eu era assim. Se eu subir, foi pela misericórdia de Deus, continuo sendo o mesmo. Vai no mesmo endereço que tu me acha. Procura pelo meu nome, eu não mudei ele. Se você ver a minha cara, você vai me conhecer a quilômetros. Por quê? Porque o ter não muda o ser. Eu tinha pouco, mas era o que era. Eu estou com muito, mas continuo sendo o que eu sou. Porque aquilo que Deus me deu não foi para mudar o meu caráter. Aquilo que Deus me deu não foi para mudar a quem eu sou. Aquilo que Deus me deu não foi para eu andar com o nariz empinado. Aquilo que Deus me deu foi unicamente porque a misericórdia, a graça, a benevolência dele me alcançou. Quer que eu lembre de um fato? Paulo vai dizer em todo o começo de carta, Paulo, apóstolo de Cristo, mas servo. Quando eu era perseguidor, conjecturando, eu fazia questão de mostrar quem eu era aonde eu ia. Tinha doutorado na lei, era mestre da lei, era zeloso pela lei e fazia questão de expor isso. Mas agora que eu me converti, eu não faço carteirada, eu não preciso de indicação, eu não preciso expor muito, eu não preciso pegar atalhos. Sabe por quê? Porque o que me precede é o caráter de Cristo que vem antes de mim. A minha carta de apresentação é Cristo. A minha carta de apresentação é Cristo. Você subiu na vida, glória a Deus, continua sendo quem você era antes e nada muda. Quem está comigo diz amém? Amém. E o texto, Otton? O texto, repito, é um contexto de algo muito maior do que um versículo só. E eu quero mergulhar contigo nessa ideia. Onde é que Jesus estava? Repita comigo, alto de um monte. Você vê, olha só, eu preciso perguntar para você o que ele estava fazendo lá? Você sabe, né? Alto de monte, lugar de orar. Era o ambiente para isso. Era o local para isso. E Jesus amava fazer isso. Ele abastecia em cima e se doava embaixo. Eu não fui muito rápido nisso aqui não, né? Ele se abastecia em cima para doar embaixo. E sempre quando ele subia, a multidão ficava esperando, hein? Irmão, grave uma coisa na sua cabeça, até para você parar de ser um pouco chato, porque eu já fui esse cara, hoje eu já não sou mais. Não é todo mundo que aguenta subir. Eu estou orando pelo dia que a igreja toda vai vir no culto de oração. Eu estou orando pelo dia que a igreja toda vai subir o monte. Irmão, da glória a Deus que Deus está levantando valente. Enquanto uns sobem... Se Jesus subiu no madeiro por mim, quem sou eu para não subir no monte pelo meu irmão? Quando eu chegar lá em cima, eu tenho que lembrar de quem está fraco, quem está no pecado, quem está caído, quem não está aguentando andar. Monte não é lugar para pedir chave de carro. Monte não é lugar para pedir chave de casa. Monte é para você orar por quem está precisando, porque se você subiu, você está forte, mas quem não subiu, não está. E
aí, Otto, esse Jesus que sobe está fazendo o quê? Está acompanhado, repita comigo, acompanhado. Sabe quantas pessoas estavam com ele? Pedro, Tiago, João. Vou tirar uma coisa da sua cabeça que talvez você tenha aprendido errado. Pedro, Tiago e João não são os principais discípulos de Jesus. Eles são os mais disponíveis. Vou repetir. Porque se o Jesus que eu conheço está na Bíblia, não faz acepção de pessoas, por que faria acepção de discípulos? Eles não são os 3 principais. Eles são os mais carentes, por isso estão sempre com ele. Está muito carente, está longe por quê? Ó, eu estou precisando, vem orar. Eu estou precisando, vem louvar. Eu estou precisando, vem adorar. Compra a camisa, faz o que você precisar fazer. Mas não fica longe, porque se você está precisando, outras fontes vão te oferecer. Mas a tua fonte é Cristo. A tua fonte é Cristo. Ó, talvez essa frase vai resumir a mensagem toda, mas os dias que o diabo tem mais facilidade de te quebrar são nos dias da tua carência. Vou fazer um silêncio para poder a galera. Os dias mais prováveis do diabo te amassar são os dias que você está mais carente, mais pedinte, porque ele vai te oferecer aí mesmo. Mas quem vê rótulo tem que ver embalagem e conteúdo também. O rótulo é bonito, mas o conteúdo é podre. Otto, o que você quer me dizer? Vou repetir o que eu já disse. A sua fonte de vida, e se tem vida, eu vou precisar de mais o quê? Eterna. É o cordeiro que foi entoado aqui, ó, louvado por ele aqui, é esse cordeiro. E se você veio aqui, a sua carência pode estar no 1% ou no 99%. Deus vai suprir isso aí. É psicológico, ele age. É financeiro, ele age. Otto, é ministerial, ele age. É espiritual, e ele é especialista nisso. Seja qual for a tua carência, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Levante a mão. A sua carência hoje vai ser uma oportunidade de Deus ainda te mostrar que Ele pode preencher os vazios da tua alma. Pedro, Tiago, João, vamos. De repente, Jesus começa a brilhar. Brilhar. Isso é lindo demais. Isso é belo demais. Só que não parou por aí. Elias, Moisés. Quem pensou que Elias morreu aí? Escola dominical. Moisés até morreu, mas o corpo dele foi recolhido. Espaço. Otto, muito lindo, eu sei. Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés e Jesus. Isso aqui é muito legal. João, Pedro, Tiago, Elias, Moisés e Jesus. Tiago vai se tornar quem na igreja? Presidente da igreja. Livro de Atos. É o primeiro a morrer, mas era o cara que estava na responsabilidade. Quem está comigo diz amém. Tiago, presidente. Pedro, Atos 10, vai alcançar os gentios, primeiro abrindo caminho para Paulo. Esse Pedro, Jesus vai olhar para ele e vai falar: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, você com a sua astúcia vai ser o cara da frente. Você vai ser esse homem. E vai chegar para abrir caminho para um outro que eu vou encontrar lá no caminho de Damasco. Quem entende de Bíblia está dando glória a Deus fácil aqui. Não está precisando nem forçar. Está dando fácil. Pedro já foi. Tiago também. O presidente e o astuto. João, o discípulo. Moisés era o que do povo? O líder. Elias, o astuto profeta do Velho Testamento. Diante um dos outros. Aí Jesus estava dizendo, não em palavras, mas em imagens. Eis aí a nova aliança. Vocês são os novos profetas. Eu sou a rocha. E em mim
vocês não vão cair. Sabe por quê? Eu estou mostrando aqui para vocês que Moisés foi fiel e valeu a pena. Eu estou mostrando para vocês que Elias foi fiel e valeu a pena. Ser fiel a mim pode às vezes não ter recompensa na terra, mas vai ter recompensa no céu. Ai, irmão, o monte muda tudo. Certeza, cada um aqui, se eu perguntar, vai levantar a mão e vai falar: eu tive uma experiência no monte. Seja no monte, seja no quarto de oração, orar é saudável. Para o crente, indispensável. Vamos lá, quem está comigo ainda diz amém. Ó, o que o texto faz agora? Nos transporta para uma casa. Ó, o texto não vai dizer, acho até interessante, quase nada sobre essa casa. Nada. Olha só, grave para você não se perder e para você ir junto comigo. O que o texto fala? Tinha uma casa, tinha um homem, esse homem era pai, e esse homem era pai de apenas um filho, e esse filho era homem. Sabemos o nome do pai? Sabemos o nome do filho? Sabemos onde a casa fica? Olha só, a gente nem sequer, olha só como é que é grave. Se você folhear a Bíblia, depois eu sei que você vai ler com calma, eu sei disso. Você não acha uma mãe no texto, pastor, não acha. Não acha. Sabe o que é interessante? Se você volta 400 anos, do período que Jesus veio à Terra, quem é que estava sendo levantado como um dos últimos profetas? Malaquias. E Malaquias vai combater várias coisas. Só que o mal maior da época de Malaquias era o divórcio. Era o mal da época de Malaquias. O que divórcio resulta? Homem para um lado, mulher para o outro e órfãos. Sim ou não? Então, de um casamento que se acaba, eu estou falando desse período aqui, tá? Não existia pensão. Pelo amor de Deus, eu estou falando desse período. Se um casamento acaba, a gente tem dois problemas na sociedade. Órfãos e... Pode falar, você acertou. Órfãos e... viúvas. 400 anos se passaram. Sabe o que eu imagino, pastor? Que Malaquias se esguelou. Porque, gente, sabe o que Malaquias estava dizendo? Se vocês perderam amor uns pelos outros, então por Deus, já era, acabou, ponto final. Malaquias se esguelou, adiantou? Infelizmente, não. Só que ele avisou, não avisou? Beleza. 400 anos se passaram. Quando Jesus veio na terra, qual que foi o resultado dessa galera de 400 anos atrás? A rua cheia de órfãos e de... O que tu faz hoje não te prejudica apenas, prejudica a geração que vai vir depois. Eu vou repetir? Vou repetir. O que tu faz agora não prejudica só você, quem dera fosse. Seus filhos e os filhos dos seus filhos serão prejudicados, mas se você for fiel... E a bênção se derramará sobre você, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. E abençoarei a terra até 1000 gerações. Sabe por que vai ter um povo que vai resistir? Se Jesus voltar, amém. Mas se ele não voltar, os seus filhos vão estar aqui glorificando daqui 30 anos. Os seus filhos vão estar fiéis daqui 30 anos. Os seus netos daqui 60. Sabe por quê? Nós somos a continuidade da igreja de Cristo aqui na terra. Aleluia. Otto, e agora? Esse pai estava colhendo o fruto de um divórcio. Agora eu vou fazer você entender por que esse divórcio pode ter acontecido. Esse menino, esse homem tinha quantos filhos? Menino ou menina? Esse filho era normal? Longe disso. Acompanha comigo, pelo amor de Deus. Eu disse no começo da pregação que esse texto aparenta ser em primeira instância, só um milagre. Mas você está vendo que tem muito mais coisa além disso.
Esse menino era problemático espiritualmente, endemoniado. O problema espiritual dele era tão grande, que se traduziu em problemas físicos. Esse menino não falava e esse menino não ouvia. Endemoniado, perturbado, surdo e mudo. Tá ruim? Vai piorar. Todas as vezes que alguém chegar aqui nesse púlpito, abrir a Bíblia e pregar sobre alguém que estava doente e foi curado, e a Bíblia tem vários relatos desses, você tem que pensar duas coisas. Todo doente na Bíblia, além de ser doente, é um isolado social. Você lembra dos leprosos? Você lembra do cego na beira do caminho? Você lembra do coxo que pedia esmola? Todos eles ou isolados ou alguém se aproveitando deles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, hoje tem Libras, né, amigo? Claro. Hoje você tem que inserir escola para pessoas especiais. Isso é lindo demais. Você acha que tinha isso aqui nessa época? Era doente? Rejeitado. Era doente? Rejeitava. Agora vamos lá. Presta atenção. Dentro dessa ideia, esse menino totalmente problemático. Vamos enumerar de novo. Mudo, surdo, endemoniado, perturbado, isolado, anônimo. No mínimo, 6 fatores para fazer ele desistir de tudo. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia, que eu desculpo que meus problemas não são nada. Por isso que eu gosto de ler, porque não são nada mesmo. Só que, peraí, a mãe tinha abandonado, mas ainda tinha alguém por ele. A figura de um pai. O que Deus trouxe para te dizer nessa noite aqui, se resume no que eu vou falar agora. Tem muita gente contando o problema e esquecendo de que tem um pai. É seta que vem daqui, é seta que vem de lá, é seta que vem da esquerda, é seta que vem da direita, é seta que vem de cima, que vem de baixo, é perseguidor que não para mais, é doença, é luto, é tudo. Mas você não perdeu a sua identidade de filho. Quando você ora, você fala: Deus Pai, Deus Pai. E o Pai zela pelos seus, cuida dos seus, protege os seus, ama os seus, guia os seus. Perdeu amigo, perdeu parente, perdeu familiar, até perdeu vizinho, talvez, irmão, perdeu, mas o teu pai está vivo, está olhando lá de cima e está dizendo: eu cuido de você. Todo mundo conhece a história de Jó. E você ainda acha que Jó perdeu tudo simplesmente por perder. O diabo desafiou Deus e falou: se ele perdeu o que ele tem, ele deixa de ser quem ele é. Só que ele deu com a cara na porta. Jó 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí lá no final, Deus me deu, Deus tomou. Mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Quem está comigo diz amém. Aí o pai chega num dia e fala assim: chega, eu decido que o meu problema vai acabar hoje. Fé não tem necessariamente a ver o tempo de horas que você passa orando. Fé não tem necessariamente a ver com a capacidade sua de pedir. Fé tem a ver com posicionamento e atitude. Fé tem a ver com decisão.
Sabe por quê? A sua coragem, que muitas das vezes você investe no braço, você tinha que investir no joelho, porque aí com certeza, nenhuma das provas que estão te afligindo hoje vão te derrubar. A força que às vezes você usa na boca aberta, na língua solta, dobra o teu joelho, joga a causa na mão de Deus, porque Ele sim vai pelejar por você, lutar por você, defender as tuas causas. Ele chega onde você não chega, Ele faz o que você não pode. Você está no órfão do possível, mas Ele é o Deus do impossível. Alguém ajudou esse pai? Eu vou decidir que esse problema vai acabar hoje. Isso aqui vai pegar muita gente, mas infelizmente ou felizmente, eu vou ter que falar. Ninguém quer me ajudar, e daí? O problema é meu mesmo? Eu não vou. Parou de ir na igreja por quê? Porque ninguém... E continua a frase. Você não está no corpo por causa de outro membro, você está no corpo por causa do cabeça. Aleluia. Você não é noiva por causa dos convidados, você é noiva por causa do noivo. Se os convidados foram embora, mas o seu lugar você não vende, você não troca, você não negocia. Eu saí porque não oraram por mim. Eu saí porque não se lembraram de mim. Irmão, você acha que alguém se lembrou de Cristo? Quando a ovelha foi ferida, quando o pastor foi ferido, as ovelhas foram embora. Mas mesmo assim ele falou, a missão é minha, quem vai sou eu. A missão é minha, quem vai se entregar sou eu. Quem tem que morrer sou eu. Então eu vou. Você, a partir de hoje, não vai ser Maria, vai com as outras, não. Você vai ter o seu posicionamento. Se tem 10, eu vou. Se tem 1, eu vou. Se tem 1000, eu vou. Se tem 100, eu vou. O compromisso é meu. A responsabilidade é minha. O problema é meu. E quem vai resolver esse problema hoje é Deus. Você achou que eu ia falar eu de novo, né? Se tu pode, show. Eu não. O problema é meu. Quem vai resolver hoje vai ser Deus. Agora eu vou perguntar, responde sim ou responde não. Mais fácil que Enem, mais fácil que tudo que você já respondeu na vida. Você acha que foi fácil para esse pai levar o menino sozinho? Olha só. Só que ele tinha que ir. E olha só, deixa eu te falar. Às vezes a gente passa por algumas provas, alguns desertos, todo mundo passa. E quando você começa, você reclama às vezes, né, pastor? Tipo assim, poxa, eu estou indo sozinho, ninguém está me ajudando. Mas quando você termina o deserto, você fala, se eu tivesse acompanhado, eu não chegava aqui. No começo é doloroso, eu sei disso. É doloroso, é penoso, parece até que é castigo de Deus. Mas quando você chega no final, você fala, caramba, foi perturbador, mas não tinha ninguém para encher o saco. Não tinha ninguém para contar lorota no meu ouvido. Não tinha ninguém para me atrapalhar. Não tinha ninguém para me desanimar. Eu cheguei sozinho. E era para eu ter chegado sozinho. Porque se tivesse companhia ia me atrapalhar, irmão. Tem coisa que você tem que enfrentar sozinho. E eu vou dizer algo aqui. Às vezes a gente reclama. Porque ninguém aparece para nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa aqui. E você entenda da forma mais natural possível. Tem gente que às vezes não te ajuda, não é porque não quer, é porque não sabe o quanto você tem sofrido e acha que você pode aguentar sozinho. Pegou o que eu falei aqui? Olha e fala, não, essa dá. Aí vem outra, essa dá também. E às vezes é por má vontade, mas enfim, você que vai analisar e o Espírito de Deus vai te ajudar. Quem está comigo diz amém. Ele vai. Aonde é que Jesus estava? Estou indo para o início do fim da mensagem. Onde é que Jesus estava? No alto de um? Para chegar no alto, é óbvio que a gente tem que passar pela parte de... Responde sim ou não, porque você já ouviu a pregação até agora, você pode responder. A parte de baixo do monte estava com gente ou estava sem ninguém? Quantos discípulos com Jesus em cima? Quantos ele tinha? 12.
2 menos 3, 9. Bartolomeu, Judas, os dois, todos ali embaixo. 9. E uma grande sempre estava. E os mestres todos ali. Todos. O pai do menino podia se teletransportar lá para cima? Não. O único teletransporte na Bíblia acho que foi Filipe mesmo. Ele tinha que passar por... Ô irmão, agora fica complicado, sabe por quê? Ele chegou no lugar certo. Chegou. A trajetória foi difícil. Foi. Mas aguentar o que esse povo ia falar no ouvido dele seria muito mais difícil do que a caminhada que ele enfrentou. Irmão, você acha que o diabo vai parar de te tentar quando você chegar no lugar da promessa? É aí que ele vai. Fez isso com o povo hebreu. Depois de anos andando no deserto, enfrentando maus bocados, quando passa do Jordão, um espírito de, digamos assim, maus pensamentos, pessimismo, entra na cabeça do povo. E quando os espias voltam, eles sabem mais falar dos pontos negativos do que dos pontos positivos da terra. Você sabe, você leu, poxa. Tinha gigante, tinha exército que era mais treinado, e foram colocando para tentar acabar com o ânimo da galera. Mas aí apareceu o Caleb. Gente, isso aqui me arrepia todinho, eu tô falando sério, não é coisa de pregador, não, arrepia mesmo, toda vez que eu falo. Caleb, vamos fazer uma conjectura matemática. Quando Deus entregou a promessa para Abraão, Caleb era da idade de vocês. Da idade de vocês. Entregarei, talvez, na verdade, ele nem tinha nascido ainda. Corrigindo, ele não tinha nascido ainda, corrigindo a tempo. Não tinha nascido ainda. Show, nasceu e agora começou. 400 anos no Egito. Quem nasce no Egito? Um menino? Caleb. E aí, quando ele vai crescendo, né, o povo hebreu vai passando a tradição. Pai contando para filho e por aí vai. E alguém contou um dia para ele, pastor, o nosso povo tem uma promessa e não vai ficar no Egito para sempre. O rosto do menino se encheu de alegria. Pai, isso aqui é imaginação minha. Pai, o senhor vai parar de sofrer. Mãe, a senhora não vai ser mais escrava. Glória. Nós não iremos trabalhar mais para os outros. Nós seremos livres. Só que o tempo se passou. Aí vem Moisés, liberta o povo. Pragas, tudo aquilo que você já sabe. Mar Vermelho, mais tempo no deserto, 40 anos. Depois, Rio Jordão. Moisés morre. Josué assume. E Caleb agora já está com a idade, para muitos, ultrapassada. Só que ele vai dizer, não importa o que disseram da terra, se tem gigante, se não tem. Aleluia. Se tem exército treinado ou se não tem. Eu era só um menino quando eu ouvi do meu pai que a gente ia conquistar essa terra. Vocês acham que eu vou deixar desanimar agora? Manda subir, porque o meu corpo tá velho, mas a minha alma... Demorou, irmão, mas talvez seja essa noite que você vai falar a mesma coisa que Caleb falou. Quando eu recebi a promessa, foi muito lá atrás, mas eu me preservei, eu me guardei, porque promessa não segura crente, mas obediência segura. Então pega isso aqui para a tua vida. Você guardou, você esperou, você aguardou, e aquilo que Deus te prometeu, hoje Ele está te dando. O que você veio fazer aqui? Estou procurando Jesus. Por que você está procurando Ele? Para curar meu filho. Gente, estou indo para o final. Quem está entendendo diz amém. Estou com meu filho aqui. Eu não posso soltar ele porque está vendo a situação, né? Ele pode machucar alguém. Está perturbado. Totalmente.
Não posso soltar ele. Sabe o que é interessante, pastor, no texto? É que ninguém oferece ajuda. Ao invés de oferecerem ajuda, eles quase se alegram em dizer que Jesus não estava ali. Eu sei que isso aqui, tomara que isso aqui não tenha no Maranhão, mas tem gente que gosta de dar notícia ruim para os outros. Não olha para o lado, senão pode ficar feio. Tem gente que gosta, tem prazer. Só que crente que é fiel não depende nem da notícia boa, nem da notícia ruim. Só depende do fato, da verdade. Se Deus um dia te disse, irmão, que você vai chegar, que vai acontecer, pode ter uma boca imensa, pode ter uma língua maior ainda, mas aquilo que Deus disse, fofoqueiro não estraga, linguarudo não estraga, gente que só gosta de espalhar o caos, não vai tirar o que Deus já decretou que vai chegar para a tua vida. E agora? Todo mundo falando, gente, isso aqui é lindo demais. Ele chegou no lugarzinho dele e sentou, igual vocês estão sentados. Pernas cansadas. Botou o menino do lado dele e ficou segurando. Todo mundo falando de cá, Jesus não está aqui. Falando de lá, o que você está fazendo aqui ainda? Jesus não está aqui. E continuava. Cada um que passava, Jesus não está aqui. Jesus está lá em cima, vai demorar a voltar. Gente que falava nem do que sabia, não sabia o que Jesus estava falando lá em cima, ou fazendo. Jesus não vai aparecer, e ele ficava. A Bíblia vai dizer que esse homem não discutiu com essas pessoas. A Bíblia só vai dizer que ele permaneceu. Pode deixar. Vou dizer uma coisa para você. Pega que é do céu para a tua vida. Você chegou, não chegou? Exatamente. Graças a Deus. E é graças a Ele também que você vai ficar. Tu vão achar que eu sou teimoso. Pode deixar. Quando você for honrado, vão ter que dobrar a língua para falar de você. Vão falar que eu não sei das coisas, vão falar que eu estou louco. Irmão, pode ter certeza, a sociedade não aguenta um crente teimoso. Mas a minha Bíblia diz que independente do número de pessoas que caírem à minha direita ou à minha esquerda, eu que tiver firmado, eu que tiver bem embasado e estabelecido na promessa de Deus, não vou cair. Mas não tem nada acontecendo. A Bíblia também diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. E agora? Quantos discípulos estavam lá embaixo? E eles chegaram. Discípulo tinha poder? Tinha, Jesus deu para eles. E se creres, farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda farão. Sabe o que é isso? Transferência de poder. Quando você abre em Lucas 10, os discípulos vão em pares para realizar obras iguais às que Jesus realizava. Só que tem um porém. Discípulo já tinha poder, amém ou não? Só que não tinha controle. Isso é grave? Você não sabe o quanto. Isso é perigoso? Você não sabe o quanto. Unção sem instrução não dá legal. Dá curto-circuito. Deixa eu te dar um exemplo bem bobo, mas bem legal e simples para que você entenda. A energia elétrica que chega na tua casa, se ela não fosse distribuída antes de chegar, toda vez que você ligasse um aparelho, ia acontecer o quê? Simples, né? Parece uma coisa boba. Mas o poder que vem do céu para as nossas vidas tem a mesma funcionalidade. Deus dá o poder. Eu controlo esse poder. Como assim eu controlo? Através da palavra. Em mim está a capacidade de usar o poder que Deus me deu. A fonte está liberada, mas eu tenho que ser um pouco mais racional. Deus vai dizer, eu busco a adoração em espírito e em verdade. Poder e controle, essa combinação.
Aí eles começam a orar e nada acontece, pastor. Quem que falta aparecer? Os mestres da? Jesus. Agora a coisa fica inacreditável. Inacreditável. Já viu stand-up? Parece que vira um stand-up, porque os mestres da lei, eles estão ali para falar muito, mas não estão falando nada. Fala muito, mas não fala nada ao mesmo tempo, uma coisa muito estranha. E aí eles vão se posicionar. E vão dizer, aqui vocês não sabem, não? O que vocês estão fazendo aí? Estão orando por esse menino aí? Para de fazer isso aí. Não adianta vocês orarem. Por quê? Porque essa é a ordem natural das coisas. Para ele estar desse jeito, ou o pai dele pecou, ou ele pecou. É por isso que você não vê mestre da lei ajudando quem estava precisando. Porque para eles, quem estava precisando é porque estava em pecado. Meritocracia filosófica. Pensamento de mestre da lei. Graças a Deus que não tem isso hoje em dia. Vamos voltar aqui. Aí, dentro dessa concepção, dentro dessa ideia, eu estou tentando livrar a pele de todo mundo, mas vamos lá. Dentro dessa concepção, dentro dessa ideia, o que acontece? Discussão, repita comigo, debate. Tem gente que gosta, né? E agora o mestre da lei começa a debater com os discípulos, pastor. E o menino ainda está com o problema dele. Está ali, eu quero cura. Não, mas a gente tem que debater com os hipócritas para depois curar os necessitados. Oxe. Deus está te dizendo que você perca 1000 debates, mas que você ganhe uma alma. O poder que Deus te deu não foi para investir discutindo com gente que quer denegrir a fé cristã. O poder que Deus te deu não foi para você gastar seu tempo e a energia do seu dedo colocando textão na internet. Você não precisa militar em nome de Cristo. Você precisa pregar o nome de Cristo. Você não precisa defender a igreja. Você precisa trazer pessoas para ela. O que Deus te deu foi um poder para fazer, um poder para orar, um poder para expulsar, um poder para curar, um poder para libertar. Com a permissão do pastor, você pode ficar de pé glorificando o nome de Jesus. Quem está comigo ainda diz amém. Ó, presta atenção. Lindo demais isso aqui. Vamos lá, vamos fazer o apanhado de tudo. Pai do menino estava lá. O menino também. Os 9 discípulos, confere. A grande multidão, sim. Os mestres da lei, também. Quem é que estava faltando? Sabe qual é a boa nova, a boa notícia? É que ele está descendo. Primeira coisa que eu falei nessa pregação, que num primeiro momento parece só um texto de um milagre, que a gente lê, absorve e crê que vai ser curado da nossa doença na vida real. Sim ou não? Sim. Só que é muito mais do que isso. É um Jesus que desce, assim como Ele mesmo do céu desceu para encontrar. Encontrar quem? Aqueles que ninguém conseguiu ajudar. Sabe o que é que isso? Meu Deus, isso aqui me arrepia todo. Sabe qual que é a simbologia? Quem sabe o que é tipologia bíblica aqui? Quem sabe o que é tipologia bíblica? Quem não sabe também vai entender do mesmo jeito. Sabe o que é esse menino do Novo Testamento? Que a gente não sabe nem o nome. Sabe o que ele representa na minha, na sua vida? O pecado. O que ele era? Mudo e? O mesmo que o pecado fez com a minha alma. Tampou meu ouvido diante da voz de Deus e calou a minha voz para que ele não me ouvisse, porque ele faz distinção e separação entre mim e Deus. Até aí, está batendo. E quem sou eu? Eu sou o Pai. Que peguei esse problema que era o pecado que estava em mim, que me impedia de ouvir e me impedia de falar, levei esse problema até quem podia resolver.
Mano, não faça essa cara, porque por mais que você tenha nascido em berço evangélico, você já tomou essa atitude também. Todos nós fomos gerados no pecado e fizemos exatamente isso aqui. E no caminho, o que a gente encontrou? Primeiro, ninguém quis ajudar a gente. Você que prestou atenção na pregação, não vou nem precisar forçar para você dar glória a Deus. Ninguém ajudou a gente. O fardo era pesado, às vezes era incontrolável, igual o menino. Difícil de segurar, porque às vezes me dominava e ninguém me ajudava. Quando eu cheguei ao encontro do mestre, aonde eu esperava encontrar graça, porque ele é gracioso, eu encontrei de primeiro o juízo dos homens. O que é que eles falaram para mim? Meu Deus do céu, Jesus não está aqui, a sua alma vai ser totalmente jogada no fogo do inferno, você não tem mais chance e você não tem mais esperança. E ficaram falando, e nós esperando até que o gracioso Jesus desceu, como numa imagem que eu consigo quase que ver, desceu. E aí eu, com esse pecado, falei, aí está. Assim como João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai calar a boca de mestre da lei, de discípulo, ele vai falar, eu vou fazer o que ninguém fez. Traz para mim o menino, traz para mim. E assim foi feito. Jesus, gracioso, ele tinha acabado de passar pela glorificação no alto do monte, brilhando, mas não teve medo de se achegar a mim com toda a imundícia que corroía a minha alma. Aí ele falou assim, eu não quero saber teu nome, eu não quero saber teu cargo, teu status, teu salário, eu só te pergunto uma coisa, se tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. Aí o Pai, nós, vamos dizer assim, aleluia, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade, porque eu quero crer. Então dá ele aqui. E aí os nossos pecados, assim como o menino foi, purificados. E eu guardei o melhor para o final, assim como Jesus também guardou. O que acontece com o menino, gente? Ele é curar, ele desmaia. Alguém falou. E quem estava lá vai dizer o seguinte, aí ó, você trouxe o seu menino, doente, perturbado, mas pelo menos você tinha ele. Agora você vai voltar para casa com um cadáver. O menino, o texto vai dizer, ficou como um morto. Aí eu imagino Jesus puxando a roupa do pai e dizendo, fique tranquilo. Sabe por quê? Muita gente pensava que eu ia só curar o menino. E ele ia seguir a vida. Mas o que eu estou dando para ele é uma nova vida. Aí eu consigo ouvir Paulo dizendo um pouco mais lá na frente. É coisa de pregador, assim como o menino se levanta. Agora eu consigo ouvir. E olha, eu estou falando. Engraçado, deu um apagão que eu não lembrei de mais nada, mas agora que eu abri o olho, eu sou alguém novo. Agora já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Irmão, você pode estar em crise, irmão, você pode estar doente, mas a tua alma está salva, a tua alma. E se não tá, vai ser hoje. Vem aqui à frente, que Jesus quer te salvar. Vem aqui à frente, que Jesus quer te libertar. Vem aqui à frente, porque Jesus hoje quer reatar um compromisso contigo. Ó, você vai esperar? Eu vou. Pode ter certeza. E Cristo também está te esperando. Volte para o altar, para o lugar da presença, para os braços do Pai, para a voz meiga do Salvador. Dá para você aplaudir o nome de Jesus aí ou não? Falei que vou esperar e vou mesmo, tá? Jesus não quer só te curar do corpo. Jesus não quer só restaurar sua vida financeira. Ele quer tirar sua alma do fogo do inferno e colocar nas mansões celestiais. Olha só, se a coisa é boa, você concorda comigo que a gente não precisa se esforçar. Se o que eu estou oferecendo é bom, eu não vou precisar repetir isso aqui. E até o final do culto você vai tomar a atitude que esses dois tomaram. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez na minha vida dispensa comentários. Eu divulgo Jesus de olho fechado, porque o que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer muito mais na sua. E o que eu vou fazer agora, eu faço em toda a igreja que eu vou. Eu não sou o pastor dessa igreja, eu sou um pregador do Evangelho. O pastor vai ficar, vai cuidar dessas ovelhas, e ele vai contar com a sua ajuda, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Levante a mão, vai contar? Então você vai manter a sua mão levantada. Eu vou devolver para o pastor. E ele, juntamente com a igreja, vai orar, porque esses homens aqui estão entrando na família que está indo para Canaã Celestial. Glória a Deus. Tem mais alguém fazer uma reconciliação? Acho que é uma oportunidade muito boa de você ter esse novo encontro com Jesus. Tem mais alguém? Como disse o pregador, tem mais pessoas que querem fazer um novo pacto com Deus? Tem? O Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Então, sai do seu lugar, toma essa atitude, vem à frente, vamos orar por você. Amém? Fortalecer sua caminhada com Cristo. Amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos orar. Querido Jesus, nós